Boa noite a todos. Essa daqui é uma parte da nossa mocidade, né, que faz parte da evangelização infantil. E nós estamos aqui para fazer um convite a vocês, que é o Cine Mocidade, né, que vai ser realizado no dia 11 de agosto, às 19h. E a única coisa que a gente vai pedir na entrada é 1 litro de leite para o nosso projeto da evangelização, onde nós atendemos 70 crianças. E uma das coisas que mais faltam nesse projeto, infelizmente, é o leite. Tá? Então, esse Cine Mocidade vai ser realizado por eles, vai ser aqui neste salão, e a gente vai tentar, ao máximo, reproduzir um cinema. Tá? E o filme que vai ser passado aqui será O Nosso Lar. Tá? Não sei se todos sabem, mas no final agora, acho que do mês de agosto, vai ser lançado O Nosso Lar 2. Então, a gente vai estar exibindo no dia 11 de agosto, às 19h, o filme Nosso Lar. E a gente gostaria muito da presença de vocês. Tá? Lá no fundo a gente vai oferecer, né, vender, né, para o projeto deles, né, pipoca, chocolate, refrigerante, ao máximo um cinema. Então, a gente gostaria muito da presença de vocês, porque é um projeto novo deles, e a gente quer dar um gás aqui nessa galera, que vai ser os nossos próximos trabalhadores aqui da casa. Muito obrigada, boa noite. Espero vocês, viu? Uma ótima noite a todos. Sejam mais uma vez muito bem-vindos a esta casa de oração, a esta casa de estudos e de auxílio espiritual. Aos nossos amigos, aos nossos irmãos que se encontram através das redes sociais, se assim for o desejo, que coloque ao seu lado um recipiente com água, ok? Vamos então, meus amigos, meus irmãos, que possamos, a partir deste momento, fechar os nossos olhos, acalmar nossos corações, deixar todas as preocupações do nosso dia a dia e elevar nosso pensamento ao Mestre Jesus. Dessa forma, rogamos a Deus, nosso Pai, e ao seu Filho, o Mestre Jesus, nosso modelo e o nosso guia a ser seguido. Toda a nossa gratidão, o nosso muito obrigado por mais esta oportunidade que cada um de nós estamos tendo. Rogamos e agradecemos a coordenação espiritual da nossa casa, a todos os benfeitores de luz que se encontram conosco neste momento, que nos fortalece e que nos auxilia. Nosso muito obrigado. Rogo, Senhor, por todos os irmãos conectados a essa oração, que dentro do merecimento de cada um possa encontrar o seu equilíbrio, tanto para o corpo físico, quanto para o espiritual. E eu convido a todos, a nós todos, que através dos nossos pensamentos, possamos trazer aqui, nessa casa de oração, nessa casa de fraternidade, todas as pessoas que nós gostaríamos que estivesse conosco nesse momento. Nossos familiares, nossos amigos, aonde elas estiverem. E como elas estiverem, que os nossos pensamentos, em formas de fluidos, possam alcançá-las e envolvê-las
com a maior essência de Jesus, que é o amor, com a paz espiritual, com a serenidade e com a sabedoria. Rogo também, Senhor, por todas as mães que os seus filhos já partiram, por todos os nossos irmãos que se encontram em leitos hospitalares, aos nossos irmãos que se encontram enfermos em suas casas, que possam receber um bálsamo salutar para suas dores. Rogamos aos nossos irmãos que têm como moradia bancos de praças, viadutos, que vagam pelas ruas, pelas estradas, com fome, com sede, com frio, com medo. E eu rogo também, Senhor, pelo mentor do nosso amigo, do nosso irmão, o Roberto Lima, que o auxilie com o evangelho desta noite. E que a paz e o amor do Mestre Jesus esteja em nossos corações, hoje e sempre. Que assim seja. Boa noite a todos, pessoal presente, pessoal que acompanha pela rede social. Em mais um Evangelho à luz da doutrina espírita, o tema de hoje está no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Fora da caridade não há salvação. Os Espíritos nos instruem. Meus filhos, na máxima, fora da caridade não há salvação, estão contidos todos os destinos dos homens na terra e no céu, ou no plano espiritual. Na terra, porque praticando viverão em paz. No plano espiritual, porque encontrarão graça diante do Senhor. Então, a caridade é o amor em ação, em benefício dos outros. Se nós tivermos amor, mas estiver esse amor dentro de um circuito de nós mesmos, que chama-se ego, não é caridade. A caridade tem que transcender, né, o amor próprio. E através de transcender o amor próximo, indo de encontro com o próximo, é que nós vamos aumentar, desenvolver, expandir este amor próprio que nós já temos. Porque nós só podemos dar o que temos. Então, o amor próprio foi importante, né, a nossa conquista. Mas precisamos agora, para avançar na caminhada que Deus nos programou, que é a perfeição e alcançar a felicidade sem mescla, então precisamos expandir esse amor. Aí que entra a caridade, como essa alavanca, né, de distribuir esse amor. E então é uma alavanca e é a chave para que a gente cumpre os destinos que Deus programou para nós. E já também melhorando aqui na terra onde nós vivemos a condição, né, espalhando luz, né, e trabalhando também para a paz entre nós aqui. Paulo, apóstolo, 1860, diz: Meus amigos, agradecei a Deus que vos permitiu pudesseis gozar da luz do Espiritismo, não porque só aqueles que a possuem podem ser salvos, mas porque vos ajudando a melhor compreender os ensinamentos do Cristo, ela faz melhores cristãos. Interessante a colocação de Paulo, né, que viveu no tempo de Jesus, que é o Paulo, né, que era Saulo, que se transformou, né? Então, ele também tem essa contribuição
no Espiritismo, né? Vem dizendo para que a gente agradeça o Espiritismo por todas as luzes que faz, né, compreender, né, o ensinamento do Cristo, o Evangelho de Jesus. Porque através do Espiritismo o plano espiritual trouxe o Evangelho de Jesus de uma maneira mais prática, mais simples para entender, sem parábolas, explicando de uma maneira bem simples, que todos podem entender. E também nos trouxe leis que na época de Jesus não era possível trazer, porque não era possível, o poder assimilativo daquela época não permitia. A lei da reencarnação, a lei de causa e efeito, e tantas outras leis, né, que a doutrina espírita traz. Então, a melhor forma que nós podemos agradecer a doutrina espírita, uma é divulgar onde nós estivermos e também divulgarmos através do exemplo. Quanto nós pudermos incorporar a doutrina espírita, todas essas luzes, e nos tornar um pouquinho melhor, ou esforçarmos para tornar um pouquinho melhor, então já é uma forma de nós agradecer a doutrina espírita. Neste mundo, o mal não reina sozinho. Encontramos no homem também algumas boas qualidades, dotes, virtudes, especialmente dores. Se quisermos ser caridosos, seja pelo nosso bem, seja pelo bem social, não nos apeguemos em nossos juízos sobre os outros. Percebemos que nesse texto pede para que a gente evitemos julgamento. Porque para que a gente exercite a caridade plena, nós precisamos de desprover de qualquer julgamento. Então, a termos as virtudes, as certas qualidades que muitas pessoas, mesmo com dificuldade, mesmo com vícios, elas também dentro dela. E aqui entra o recurso da empatia, para que nós atingimos a verdadeira caridade através da compaixão, do exercício da compaixão, que é colocar no lugar do outro, perceber no outro certas qualidades, certos recursos que ele tem, para que nós, ativando esses recursos, essas qualidades, de uma maneira bem caridosa, nós podemos ajudar ele a vencer as dificuldades e até aliviar as dores, trabalhando o lado bom deles. Então, essa é a caridade de uma maneira mais ampla, né? Então, o texto nos convida a nos atermos a isso, que é um recurso importante. Sem ofender, nós conseguimos ajudar sem mexer nas feridas. Não, acho que eu bati errado. A caridade moral deve estender-se a todos. Ela não consiste apenas em esmolas, mas em uma benevolência que deve envolver a todos os homens, do mais virtuoso ao mais malvado. Podemos praticá-la, pois, mais modesta que seja a nossa situação. Todos necessitam de caridade. Os necessitados de alimento, de algum recurso financeiro, também é importante essa doação. Mas é importante também, além da doação material do recurso, também levar o nosso coração, fazer de uma maneira caridosa, se possível levar até uma palavra, um olhar, né? Para que a gente também não dê só o material, mas também dê também a caridade moral. E a caridade também, ela pode ser estendida a todos, independente da condição financeira, independente, porque todos
tem necessidade de respeito, de carinho, de uma palavra de conforto. E porque hoje a gente percebe que até nos lares abastados sempre tem problemas de ansiedade, problemas de depressões. Então, o que nós pudermos ajudar, todos têm alguma coisa para ser, uma necessidade para ser ajudada. Então, eu queria estender aqui também uma coisa que sai até do âmbito social, né, entre a convivência humana. Porque existe também uma necessidade de ter um olhar e estender o nosso amor também para a natureza. Passou uma propaganda, um estudo, que nesses 7 meses que nós estamos, a natureza já se esgotou o que ela esgotaria no ano todo. Então, nós precisamos também ter um olhar para a natureza. E qual é a forma de nós ajudarmos a natureza para não sobrecarregarmos ela que nos dá todos os recursos que necessitamos de alimentação, de vestuário, do carro que nós andamos, do combustível, tudo vem da terra, tudo vem da natureza. E isso me chamou a atenção. Então é preciso ter um olhar assim para evitar o consumismo. O que nós pudermos também contribuir para economizar água, economizar energia, economizar tudo que vem da natureza, porque a natureza está sobrecarregada. Isso me chamou a atenção. Então cabe aqui um adendo para que a gente também tenha esse olhar, né, para contribuir para que não sobrecarregue a natureza. Voltando para as relações sociais, a opinião que temos dos outros é quase sempre um reflexo de nossa natureza. Devemos, por isso, ser mais propensos a desculpar do que a condenar. Evitemos, pois, considerar as coisas com precipitação. Muitas vezes, a gente, num círculo social, entre amigos ou entre familiares, nós, às vezes, precisamos opinar de certas pessoas, dar um parecer, mas nós precisamos tomar um cuidado muito grande, isso que o texto aqui nos convida, porque muitas vezes a nossa opinião, a nossa apreciação sobre o outro pode ser um reflexo de nós mesmos, da nossa natureza, principalmente se for uma opinião depreciativa. Então, o texto nos remete aos cuidados. Sempre pensar muito antes de externar uma opinião sobre uma pessoa, porque muitas vezes a gente não conhece as verdadeiras razões e nem conhece para opinar com certeza, né, sobre algum valor sobre ela. Então, apenas é um cuidado. Muitas vezes é preferível calar do que fazer opiniões sem avaliar melhor. O eco de nossas palavras ressoa na vida futura. Os nossos maus pensamentos formam uma densa névoa na qual o espírito é envolvido e obscurecido. Evitemos críticas, apreciações malignas, palavras de escárnio que comprometem o nosso futuro. Percebe aqui que a palavra ela tem um poder criativo muito grande que muitas vezes escapa à nossa apreciação. Emmanuel, no livro que eu vi há pouco tempo, ele fala do poder da palavra. Precisamos tomar muito cuidado do que leva a palavra, a energia, a vibração que nós levamos na palavra, porque ela tem um poder muito grande, tanto de
levantar a pessoa como também derrubar a pessoa. Então, por isso que pede aqui para evitar críticas, apreciações malignas. Então, precisamos cuidar do pensamento, analisar como estamos pensando e para que quando nós formos dirigir palavras no nosso relacionamento ou numa conversa até de ajuda, que às vezes nós, no exercício da caridade, podemos escorregar para uma crítica, e isso ela tanto prejudica nós, porque tem vibração, e a vibração obscura numa crítica, ela também nos obscurece a nossa alma e também prejudica a nossa relação de caridade com o próximo. O caráter elevado que se põe acima dos juízes de um mundo passageiro e procura a justificação de seus próprios atos na vida futura, beneficia em segredo e permanece indiferente aos louvores dos homens. Percebe aqui que o texto fala que devemos buscar esse caráter elevado nos nossos pensamentos, nas nossas palavras, nas nossas ações, e não buscar a justificativa aqui, nem louvores dos homens, pensando sempre na vida futura, quer dizer, como espírito eterno que somos. Porque os reflexos desse caráter elevado nós vamos levar conosco. Então, nós temos que pensar na frente, na nossa vida futura, e nós vamos deparar com a nossa consciência. Então, para que a gente tenha uma consciência em paz e merecer um lugar, uma dimensão melhor no plano espiritual, devemos sempre buscar esse caráter elevado, mas sem se preocupar com a justificação, né, das pessoas. A ingratidão e a injustiça não podem ferir o homem caridoso, que pratica o bem porque é seu dever praticá-lo, sem esperar disso nenhuma vantagem. A gente, quando pratica a caridade, ela tem que ser por dever. E quando nós fizemos a caridade por dever, nós não devemos esperar nenhuma recompensa, porque a verdadeira caridade, ela é o cumprimento de um dever, não é nenhum favor e não é nenhuma troca. Então o texto mostra para esse cuidado, né? Muitas vezes a gente pega as pessoas e muitas vezes a gente mesmo, né? Nossa, ajudei a pessoa, fiz isso, fez aquilo, e ela praticou uma injustiça comigo. Então precisamos ter esse cuidado de não esperar nada em troca. Essa é a verdadeira caridade. Sejamos tolerantes com os aflitos, com todos aqueles que trazem no corpo e na alma feridas sangrentas. Almas feridas sangrentas. Procuremos levar-lhes as consolações que reerguem, as palavras que confortam e levem a esperança. Assim podemos vencer as distâncias, aplacar o ódio do coração dos deserdados. Então, todas essas virtudes que fazem com que pratiquemos a verdadeira caridade, ela nos ilumina a nossa volta e também favorece a iluminação do nosso mundo, né, que está em transformação em busca da regeneração. Para encerrar, a caridade é a virtude por excelência
Ela é de natureza divina, ilumina os mundos, aquece as almas como um olhar, um sorriso do eterno, sempre suave e benévola, enternece os corações mais duros e vence-os pelo amor. Veja que o poder da caridade, a transformação que a caridade faz, que é o amor em ação em benefício do próximo. Então, que nós podemos, no exercício da transformação do amor nosso, ampliando esse amor em benefício do próximo, nós podemos ser um instrumento divino para levar, né, transformar o mundo à nossa volta. Então foi o que eu pude trazer para vocês. Agradeço a oportunidade, a atenção e compartilhar juntos esse tema tão importante, né, que é a caridade. E que Jesus nos abençoe. Vamos então fazer o sorteio dos livros. Número 70. Tem que ser pequeno, né, também. 79. 31. 27. 13. 27. 27. E o 13 agora encerra. Acabou. Ah, 27? Então vamos pegar outro número. O 13. Ah, então tem mais um livro. Vamos fazer mais. 9. Quem tem 9? Vamos então, meus amigos, meus irmãos, enquanto nós aguardamos os trabalhadores adentrarem as suas câmaras de passe, que possamos permanecer com essa ótima vibração, para que assim mantemos os nossos corações em paz, trazendo bons pensamentos, trazendo em nossa mente o que aqui viemos em busca. Mesmo porque todos nós nesse momento estamos acompanhados pelos benfeitores de luz, pelos irmãos de amor, de fraternidade, aonde eles estarão fazendo todo o possível para que possamos, dentro do nosso merecimento, encontrar um equilíbrio, tanto para o corpo físico, tanto quanto para o espiritual. Que depende de nós manter o Jesus, o amor, a fraternidade dentro dos nossos corações. E que dessa maneira eu convido a todos para a oração que o próprio Cristo nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade,
assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrades de todos os males e de todas as perturbações. Que assim seja. E que cada um de nós possamos voltar aos nossos lares muito melhores do que aqui quando chegamos. E que a paz e o amor do Mestre Jesus esteja no coração de cada um de nós, hoje e sempre. Que assim seja.